Bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso sobre a existência de Deus. Se quiserem assistir às outras aulas desse curso, como também outros cursos, visite nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários em caso de dúvida, ative seu sininho para receber as notificações e bons estudos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver se é possível demonstrar a existência de Deus, fazer uma revisão daquilo que nós vimos na aula passada. E nesta aula, nessa sétima aula, então, como esse primeiro e esse segundo artigo da questão 2 da Suma Teológica foi um pouco atacado na modernidade, nós então vamos fazer uma defesa deles. Então, por isso, vamos ver um pouco a questão da existência de Deus, preliminares, introdução, necessidade da demonstração e possibilidade da demonstração e provas da existência de Deus, generalidades. Esse, então, é um pouco do plano dessa nossa aula. É possível, então, demonstrar a existência de Deus? Uma revisão. Sim, ela pode ser demonstrada pelos efeitos por nós conhecido que é a criação. E existem dois tipos de demonstração. Um pela causa, e se chama propter quid, e outro pelo efeito, e se chama quia. Nós temos aqui, então, uma fundamentação teológica desse artigo, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 20, onde São Paulo fala que Deus era inconhecido, a gente não conhece Deus, mas através da sua criação nós podemos conhecer, através da criação nós podemos conhecer o Criador. E existem então as classes de demonstrações, duas classes de demonstrações, o propter quid, que é o porquê separado, com ponto de interrogação, o quia, que se traduz por porquê tudo junto. O porquê do propter quid seria o interrogativo e o porquê do quia seria o responditivo. Why? Because. Tipo, em inglês, acho que às vezes ajuda a pessoa a entender. No caso, os porquês, a gente estuda da mesma forma que os porquês do português, então seria aqui no caso a questão, questionamento, porquê de questionamento, de questionar, e o porquê que responde, seria isso. Tá, nessas classes de demonstração, o que nós conhecemos pela primeira classe de demonstração, que seria o propter quid? O efeito, a gente conhece o efeito pela causa. Então, a gente tem, para conhecer essa classe de demonstração, primeiro a gente tem que conhecer a causa, e através da causa a gente vai conhecer o efeito. Só que Deus, a gente não conhece a Deus, a sua essência não nos é evidente. Então, nós precisamos de uma outra forma para a gente conhecer a Deus, que a gente vai conhecer a causa pelo efeito. É o modo contrário. Então, a gente vê no efeito, a gente chega na causa que é. Então, para conhecer a causa, conhecer o efeito pela causa, precisa de um termo médio, que é o quod quid est, que a gente traduz o que a coisa é. Ou seja, a essência. Precisa conhecer a essência. Como a essência de Deus nós não conhecemos nessa vida, só vamos conhecer na vida eterna, então a gente tem que conhecer a Deus, a causa, pelo efeito. A gente tem que conhecer pelo efeito, conhecendo o efeito, que a gente chega, conhecendo a criação, que é o efeito, a gente chega no Criador, que é Deus. Mas a gente só vai conhecer que Deus existe e que Deus é, não a sua essência. A sua essência a gente vai conhecer só na vida eterna. Então, há objeções. Primeira objeção: artigos de fé não podem ser demonstrados. Só que Deus é, a existência de Deus não é um artigo de fé, é um preâmbulo da fé. O que é artigo de fé? A Santíssima Trindade, se Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
Então, pode sim ser demonstrado porque é um preâmbulo da fé. O que não pode ser demonstrado é um artigo de fé. Segundo, para que haja demonstração é necessário que haja um termo médio, ou seja, um código de este. Não, a gente pode, o quia também é uma demonstração, e é o inverso. Então, tem como haver outra forma de demonstração. E terceiro, a proporcionalidade entre a causa e o efeito, que eu expliquei. Como é que pode algo, a criação de Deus, que é algo finito, chegar a conhecer o Criador, que é Deus, que é algo que está no infinito? Como é que eu posso conhecer isso? Não, a gente só vai conhecer que Deus é. A gente não vai conseguir conhecer a essência de Deus, o que está no infinito, na eternidade. O que está na eternidade a gente só vai conhecer quando nós estivermos na eternidade. Então, isso é assim que se resume o que a gente viu na nossa aula passada. Então, existência de Deus preliminares. Antes de apresentar as provas da existência de Deus, duas questões se impõem ao pensador. Primeiro, tal demonstração será necessária? O ontologismo responde que não. Ele diz que nós temos a intuição da existência de Deus. Segundo, tal demonstração é possível? Respondem negativamente o fideísmo e o agnosticismo. Daí, então, a importância de nós considerarmos essas duas questões. Necessidade da demonstração. Malebranche, filósofo moderno, Gilbert, eles afirmam que nós temos a intuição de Deus, na intuição do ser universal. Daí, então, o nome de ontologismo dado a tal tese. Santo Anselmo, meu patrono monástico, meu nome no mosteiro era Santo Irmão Anselmo. Santo Anselmo, o pai da escolástica, ele negou a necessidade da demonstração, propondo o argumento ontológico, o argumento de Santo Anselmo. A existência de Deus seria evidente a priori ou mediante a simples análise da palavra Deus. Sim, esta palavra, diz Anselmo, significa o ser que tem todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição. Se o ser perfeito, que é Deus, não tem esta perfeição, que é a existência, ele não é perfeito. Por conseguinte, Deus existe. É a conclusão que não precisa ser demonstrada. É impossível conceber Deus sem apreender ao mesmo tempo a sua existência. Tal argumento tornou-se famoso. O argumento que é o seguinte: pense num ser superior do qual não pode se pensar nada maior. Pense, ele existe? Existe aonde? No seu pensamento. Tá, mas Tomás de Aquino refutou isso. Eu também posso pensar num unicórnio. Tá, mas o unicórnio existe? Existe no meu pensamento, não na realidade. Então, como é que eu posso provar que Deus existe na realidade? Então, é demonstrando a sua existência. Então, o que dizer a propósito? No tocante ao ontologismo de Malebranche e sua escola, observamos que a intuição do ser universal, de que fala a ontologia, é a do ser em geral ou indeterminado. O conceito de ser é o mais amplo possível, é universal, porque compreende tudo que é real e possível, mas é também o mais indefinido. Por conseguinte, a intuição do ser universal não é a de Deus, ou do ser infinitamente perfeito. Mais ainda, não se pode dizer que temos a intuição ou a visão direta de Deus. Todo o nosso saber vem da experiência sensível. Deus permanece sempre um Deus oculto e transcendente que escapa à nossa apreensão.
imediata. O argumento ontológico de Santo Anselmo ele é falho, como a gente viu, porque dá um salto da ordem lógica para a ontológica irreal. Verdade é que Deus é o ser absolutamente perfeito, que na minha inteligência ele deve ter a perfeição da existência. Isto, porém, não quer dizer que tudo aquilo que eu concebo na minha mente deve ter existência fora da minha mente. Por conseguinte, a existência de Deus não nos é evidente. Ela precisa ser demonstrada. Mas isto então será possível? É isso que nós vamos ver. Possibilidade da demonstração. O fideísmo professa que a existência de Deus não pode ser conhecida pela razão natural, mas apenas pela fé. Daí fideísmo de fides, fé em latim. O agnosticismo nega a capacidade da razão de atingir Deus, como também recusa as proposições da fé. Os dois sistemas se baseiam principalmente no fato de que todos os nossos silogismos partem do conhecimento sensitivo, que toda a nossa experiência é de origem sensível. Portanto, tudo que ultrapassa o sensível é para nós desconhecido e indemonstrável. Pela razão, donde conclui que a existência de Deus, ultrapassando o sensível, não pode ser demonstrada. Então, esses dois sistemas, o fideísmo e o agnosticismo, acham que não é possível demonstrar a existência de Deus. Quer dizer, tanto o fideísmo quanto o agnosticismo menosprezam a razão natural. Esta exerce ao máximo o seu acume, realizando seus silogismos ou partindo dos efeitos para se elevar ao conhecimento das causas. O menosprezo da razão solapa o próprio edifício das ciências naturais, que estão sempre a procurar as causas ocultas dos fenômenos perceptíveis. A construção de hipóteses e teorias é indispensável para o autêntico progresso do saber humano. A respeito, então, do fideísmo, notamos que a existência de Deus não é apenas um objeto de fé, mas ela foi atingida pela razão nas escolas de filosofia da Grécia Antiga, especialmente na de Aristóteles. Os argumentos racionais reconhecem Deus como causa primeira dos muitos efeitos que se impõem aos sentidos e que a ciência procura explicar, passando de causas próximas a causas remotas até chegar à suprema causa. Aliás, a melhor refutação do fideísmo e do agnosticismo é a exposição dos argumentos em prol da existência de Deus. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui em nosso curso. O valor deste se impõe à inteligência pela lucidez do respectivo raciocínio. Provas, então, da existência de Deus, generalidades. As provas da existência de Deus, as provas metafísicas, ditas as 5 vias de Santo Tomás, partem da realidade objetiva do universo. Trata-se, pois, de demonstrações a posteriori, a partir da experiência, e não a priori, a partir do conceito mesmo de Deus, como querem os ontologistas e o argumento ontológico de Santo Anselmo. Tais provas têm todas a mesma estrutura, que convém examinar para se tornar mais fácil a compreensão de cada uma delas. Eis os elementos dessa estrutura comum. Primeiro, o ponto de partida é sempre o fato real, percebido com plena evidência nas suas notas concretas. Este fato real é geralmente o encadeamento de seres ou fenômenos, tanto que se sucedem e se imiscuem uns nos outros e assim formam séries
que têm seus anéis solidamente articulados. Tal fato é chamado condicionamento universal. Segundo, o nexo necessário entre essa base real, experimental e a existência de Deus é a intuição de que estamos diante de seres ou fenômenos contingentes que devem ter sua razão fora de si. O princípio da causalidade explica tal dependência e leva à conclusão de que deve existir uma causa absolutamente primeira, não condicionada e nem contingente. Essa causa primeira é real porque o ponto de partida do raciocínio é real. E não apenas um conceito mental. Ela é única, porque infinitamente perfeita e não depende de outra. Isso nós chamamos Deus. Então, as 5 vias de Santo Tomás, que nós vamos estudar a partir da aula que vem, nós já vamos estudar a primeira via. As 5 vias de Santo Tomás, elas são válidas de modo perene. Em nossos dias, há quem não lhes dê valor, talvez por falta de hábito filosófico ou em virtude de mentalidade positivista empirista, influenciada por preconceitos contra a metafísica aristotélica tomista. Pergunta-se, porém, se tais argumentos são tão rigorosos logicamente, por que há tantos ateus? Entre outras causas, notamos a seguinte: reconhecer a existência de Deus não é questão de raciocínio apenas. Depende muito também das disposições morais do ser humano, porque aceitar a Deus implica sempre levar vida segundo os ditames de Deus, o que pode não atrair pessoas habituadas a determinado tipo de vivência. Porque acreditar em Deus, você tem que seguir a Deus. E tem pessoas que preferem não seguir aquilo que vem de Deus, e sim seguir a sua vontade própria. Professar, então, a existência de Deus é algo que afeta todo o ser da pessoa. Inteligência, vontade, afetos e etc. Então, finalizando essa nossa aula, nós examinemos a partir das próximas aulas as 5 vias de Santo Tomás. A começar na aula que vem, então, pela primeira prova da existência de Deus, ou primeira via, a partir do movimento. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e deixe seus comentários em caso de dúvidas. Ative seu sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, e que viva Cristo Rei!